Olá, meus amigos, bem-vindos ao GDR Update. Estamos aqui hoje para conversar sobre laser de alta potência, especificamente quanto ao tratamento de remoção de laminados cerâmicos, as famosas facetas cerâmicas. E começaremos com a biofotônica. Biofotônica, bio de vida, fotônica de ciência que estuda a vida. É uma manipulação de fótons precisa e controlada. Com isso, nós conseguimos oferecer soluções mais rápidas, menos invasivas e altamente individualizadas. Como todo tratamento a laser é individualizado, mesmo dentro do tratamento, nós conseguimos individualizar ainda mais. Diminuir a potência, aumentar a potência, de acordo com o que o paciente retorna para a gente. Nessa consulta de retorno, nós individualizamos para dar mais conforto e entregar o melhor tratamento ao paciente. A palavra laser é um acrônimo. É a amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação. Cada laser tem um comprimento de onda. O comprimento de onda é o que o laser gosta no tecido. No caso do laser de alta potência de Herbig, o Light Touch, ele tem um comprimento de onda em 2.940, nessa faixa aqui, ó, de 2.940, tá? Então, nesse gráfico aqui, nós podemos observar que tem outros lasers também, como o azul, que gosta da hemoglobina, é o comprimento de onda de 450 nanômetros, o diodo de alta potência, que tem um comprimento de onda de 808 a 980, está aqui nessa faixa, e o neodímio, que tem um comprimento de onda de 1064 nanômetros, que está aqui próximo aqui aos diodos, tá? Mas o que nós vamos conversar hoje será o laser Light Touch, que tem um comprimento de onda em 2.940. É um laser de Herbig e tem os cromóforos na água e hidroxiapatita. São os cromóforos do laser Light Touch nesse comprimento de onda. O laser de Light Touch é de origem israelense, ele é fabricado pela Light Instruments. Ele é uma tecnologia de laser em handpiece, que elimina fibras óticas. Os outros lasers, eles precisam de fibra ótica para a entrega dele. O laser Light Touch, ele tem essa handpiece, tá? Isso aqui é o corpo do laser, tá? Essa handpiece fica aqui, tá? Esse aqui é o controle dele. Aqui estão as programações, é um painel touch, tá? E essa base dele serve para resfriar o laser, tá? Mas o laser fica aqui dentro na handpiece e nós utilizamos umas chips para entregar o laser. As chips, nós temos elas de vários diâmetros e vários comprimentos de onda, tá? Aqui nós podemos observar a forma e o diâmetro das chips, tá? Essa de 0,2 milímetros, tá? É uma chip que nós utilizamos para descontaminação de bolsa, para descontaminação endodôntica, tá? É uma chip mais fininha, para nós entrarmos no canal endodôntico, na bolsa periodontal, tá? E as chips com mais especificidade para você fazer a remoção de laminados cerâmicos são essas chips de 1,3 milímetros, de 1 milímetro, tá? Aqui nós podemos observar que tem vários comprimentos, ó, as chips, tá? De 6 a 19 milímetros. E tem uma pequenininha que ela está aqui no cantinho, ó, que é a ponta magnum. Quanto menor a chip,
mais energia ela entrega, mais potência ela entrega, mais luz ela entrega, mais ela irradia o tecido, ok? Então, quanto maior o comprimento da tip, como nessas tips aqui de 19 milímetros, de 17 milímetros, elas são tips mais suaves. Então, nós entregamos menos energia para a remoção de laminados. Qual a diferença da tip Magnum, que é bem curtinha, comprimento bem pequeno, e uma tip de 1.3? A grande diferença é que uma entrega mais energia e outra menos energia. Quando eu coloco uma tip Magnum, eu estou entregando muita energia. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso até cauterizar, deixar aquele cimento que foi cimentado na remoção com aquelas manchas pretas, escurecidas. Tá? Eu estou torrando praticamente de tanta energia que eu estou entregando. O que não é, eu não gosto de fazer a remoção de laminado com tanta energia assim, porque não há necessidade. Tá? Então, a gente tem que ter esse controle de energia, saber qual tipo que a gente vai usar, saber qual a energia qual o parâmetro do laser que a gente vai entregar. E na classificação dos lasers, esse laser de RBAG, o Light Touch, ele é um laser de alta potência, tá? É um laser altíssuis de todos os tecidos, duros e moles. Em tecidos duros, ele ablaciona, corta e descontamina tecido ósseo e dental. Em tecidos moles, ele descontamina e vaporiza. Ele tem um efeito bactericida, ele desinfeta os tecidos tratados e circundantes. Ele promove a fotobiomodulação tecidual como efeitos secundários. Com isso, ele produz um pós-operatório confortável e uma recuperação super rápida, devido a esse alto poder de descontaminação do laser. É uma tecnologia de alta precisão, utilizada na odontologia. É uma remoção segura, rápida e indolor de facetas, lentes de contato dentais e coroas cerâmicas. Atua sem o uso de brocas, preservando a estrutura dental do esmalte e da dentina. E é frequentemente dispensado o uso de anestesia. O laser Light Touch, ele é uma luz que chega no dente sem a necessidade de você tocar no tecido. Uma broca, por exemplo, quando você vai fazer a remoção por broca, você tem que cortar o laminado, você tem, como a gente corta o laminado, não tem como não tocar no remanescente dental. Então, ele é um procedimento invasivo quando você faz a remoção de laminados cerâmicos com brocas. Tá? Se você não estiver utilizando magnificação, luz potente com fotóforo, você invade ainda mais, porque você não tem um controle de profundidade, não tem a visão adequada para você parar ali aquele desgaste na hora que você chega no remanescente dental. E com o laser, você está completamente livre desse perigo de tocar no remanescente dental. É um tratamento totalmente, minimamente invasivo. Tá? Muita segurança para o dentista e total segurança e conforto para o paciente. Tá? O paciente não sabe que existe esse tipo de tecnologia. Aliás, hoje muitos pesquisam, né, e já procuram os seus dentistas, já pedem para fazer a troca dos laminados com a remoção a laser. O paciente hoje não é bobo, né, gente? Ele já quer o conforto dele, ele já quer o melhor tratamento para ele. Então, ele já chega no consultório do dentista pedindo essa tecnologia de ponta, que é a remoção de laminados e coroas cerâmicas a laser. Os principais benefícios e características do laser são a preservação da estrutura dental. O laser ele remove a faceta, agindo especificamente na interface da cimentação, mantendo o dente natural subjacente intacto, sem tocar no dente. Um conforto, sem vibração, sem ruído, aquele barulho do motorzinho terrível, isso não existe com laser. Tá? O procedimento é mais confortável,
reduzindo o medo e a ansiedade do paciente. A agilidade e a precisão na remoção é muito rápido, é totalmente controlada, permitindo, em alguns casos, o reposicionamento da peça cerâmica. Na maioria dos casos que o colega cimentou um laminado, ou cimentou uma ponte fixa, ou uma coroa, e ela não chegou até a linha de término, existe a possibilidade da gente remover essa peça cerâmica e recimentar, ok? Isso é espetacular. Na maioria dos casos, é feito sem anestesia, devido à sua ação precisa e falta de aquecimento, a necessidade de anestesia é drasticamente reduzida ou eliminada do procedimento. E é muito versátil. Além da remoção de facetas, o Light Touch ele é usado em cirurgias gengivais, ósseas, remoção de cáries e descontaminação de implantes. Muitos casos de periimplantite, nós conseguimos trazer totalmente a saúde daquele implante, daquele tecido ósseo circundante, descontaminado, e o paciente não perder o implante. Nós não tocamos na rosca do implante, só descontaminamos, sem tocar no implante. Mas como que acontece esse tratamento? É uma ablação termomecânica mediada por água. É um mecanismo mais comum de ablação dos tecidos duros dentais. Produz um rápido aquecimento e resulta em uma remoção explosiva. Não ocorre mudança nas estruturas cristalinas do tecido irradiado. Isso quer dizer o quê, gente? Uma coisa muito importante. Sem dano térmico. É uma dúvida que, corriqueiramente, os colegas me questionam, se aquece o dente, porque o laser tem aquela imagem, né, de aquecimento, de poder, né, de luz forte. Nesse caso do Light Touch, é sem dano térmico. Vocês podem observar nesses 3 artigos que estão aí, que não ocorre dano térmico, é totalmente confortável e seguro para a polpa dental do paciente. O que acontece com a molécula de água quando a água do cimento adesivo, o cimento, nós cimentamos o laminado, ela absorve a energia eletromagnética, se transforma em energia térmica, vaporiza a água e os componentes hidroorgânicos. Ocorre um aumento da temperatura dos tecidos duros e a elevação da pressão interna, ocorrendo uma microexplosão, o rompimento da estrutura mineral. É uma ablação termomecânica mediada por água. Dessa maneira que ocorre a microexplosão que solta o laminado. E agora nós vamos começar com um caso clínico de remoção de laminados cerâmicos. Foram laminados confeccionados em disilicato de lítio e nós removemos em parceria com o professor Rafael Balista. Aqui nós temos um vídeo que mostra aí como que é a tela de interação do Light Touch, tá? A caneta Handpiece, e aqui eu começo sempre pela dessensibilização dental. Eu dessensibilizo todos os elementos e depois eu começo com a ablação mais forte, mais entrega de energia para a remoção de laminados. A condição inicial dessa paciente foram cimentados, laminados, invadindo o espaço biológico. Vocês podem observar na toma aqui dessa paciente, tá? Levando muita inflamação gengival, sensibilidade, total desconforto para a paciente. A paciente estava prejudicada com sua saúde bucal, com o seu emocional, tá? E o Rafael, professor Rafael Balista, sabendo que existe essa possibilidade da remoção de laminados cerâmicos minimamente invasiva, que aqui já
ocorreu um desgaste desproporcional nessa paciente, levando a um preparo subgengival, atingindo áreas de cemento radicular e a cimentação desses laminados nessa região. Então, ele me chamou, né, como parceiro, né, e nós resolvemos, com laser, o caso dessa paciente. Aqui vocês podem observar como que estava a gengiva dessa paciente. Totalmente edemaciada, com secreção purulenta, levando a total sensibilidade da paciente, mau hálito, total desconforto para a paciente. Tá ok? E foram feitas a remoção de 6 laminados cerâmicos, que estavam cimentados com cimento resinoso, e eram laminados de silicato de lítio. Logo após a ablação do cimento resinoso, nós fazemos uma báscula ali com uma Lecron e soltamos o laminado. Aqui nessa região, vocês podem observar que como já estava infiltrando ali, ó, tá? Por estar subgengival, já tinha áreas ali que estava com infiltração, a cor do laminado já estava totalmente mudado, tá? E o laminado, a remoção de silicato de lítio, nós podemos praticamente garantir que o laminado não quebre, ele não fratura, o que é totalmente diferente quando nós fazemos uma remoção em cerâmicas feldspáticas. A cerâmica feldspática, ela quebra, ela feldspatica, como a gente fala brincando, né? Ela sai toda quebrando, tá ok? Esse aqui é um pós imediato da remoção de laminados. E como a gengiva foi muito agredida, eu entrei com laser, tratei essa gengiva com laser de diodo de alta potência, é um outro laser, que é um laser somente de tecido mole, porque o professor Rafael Balista, ele necessitaria de fazer o isolamento absoluto e restaurar essa área de cimento. E depois dessa fotocoagulação e dessa hemostasia feita com laser de diodo de alta potência, nós podemos observar a saúde gengival dessa paciente, como já mudou. 5 minutos depois, nós conseguimos já paralisar o sangramento para continuar o tratamento da paciente e isolar. Como foram... estava muito subgengival, né, praticamente aí 3 milímetros subgengival. Nesse caso, o professor Rafael, teve que isolar elemento por elemento, restaurar elemento por elemento. Então, foi feito um levantamento de margem gengival anterior. Tá? Esse termo, levantamento de margem gengival anterior, praticamente nós desconhecemos na literatura e foi realizado nesse procedimento. É um caso de biomimética, tá? É uma ontologia minimamente invasiva, uma ontologia adesiva, que nós conseguimos entregar totalmente com precisão à saúde ao paciente. Tá? Ainda mais quando nós utilizamos uma tecnologia que é a tecnologia laser, que também é minimamente invasiva. Aqui, nós podemos observar que os preparos depois foram realizados sobre a resina e a linha de cimentação ficou supragengival. Logo após o levantamento de margem anterior, toda a restauração em resina, foi removido o isolamento absoluto e, nessa região, eu fiz uma fotobiomodulação tecidual com laser de diodo de baixa potência, no comprimento de onda de 660, que é o laser vermelho, 1 joule por ponto, para tratar essa gengiva, promover analgesia, modulação da inflamação e aceleração do reparo, levando aí ao pós-operatório dessa paciente mais confortável, mais rápido, tá? E
agilizando, né, o tratamento do Rafael, que precisaria depois de confeccionar novos laminados, né, moldar, ou nesse caso aqui foi escaneado, e cimentar novamente, para essa paciente não ficar sem os laminados. E depois, com o caso finalizado, foi feita a cimentação de 6 laminados em emex de silicado de lítio, maquiados, tá? Foi confeccionado pelo colega Sérgio Barreto, o mágico aí dos laminados, tá? E aqui nós podemos observar, ó, cimentação feita com controle de umidade, que é muito importante, isolamento absoluto, tá? Na tomografia posterior, nós podemos observar a resina, que foi levantamento de imagem anterior, e a cimentação do laminado sobre esse levantamento de imagem, levando a total saúde gengival dessa paciente, em pouquíssimo tempo depois. Tá? O que o laser traz de benefício para isso tudo é o quê? É o conforto da paciente, a segurança do dentista e a rapidez que é entregue um tratamento desse, que poderia demorar muito mais se nós não conseguíssemos essa total dessensibilização, aceleração do reparo, modulação da inflamação e analgesia que o laser promove. Nesse segundo caso, eu trouxe para vocês a remoção de 6 laminados em cerâmica feldspática. A cerâmica feldspática, ela quebra, ela vai quebrando todinha na hora que você vai tirar, basicamente, tá? E nós também temos, quem está removendo, né, o dentista que está fazendo a laser terapia, utilizando o light touch, tem também que ter uma precaução de ter mais tips, porque as tips, a cerâmica feldspática, ela volta na tip e acaba fraturando essa tip. Então, se você não tiver a precaução de ter mais tips nesse momento, você pode ter que paralisar aí essa remoção de laminados e não conseguir entregar o trabalho para o colega que chamou para parceria. Tá? Aqui nesse caso, eu vou fazer a remoção desse laminado aqui que está mais grosso, né? Está praticamente uma coroa, é um dente com tratamento endodôntico, tá? Nós sempre começamos pela linha de cimentação, pela interface adesiva, para atingir maior área do cimento adesivo e ablacionar, vaporizar essa água do cimento adesivo e soltar o laminado. Tá? Então, os outros laminados desse colega foram removidos rapidamente, tá? Mas esse laminado especificamente, que nós começamos por ele, o elemento 11, estava praticamente uma coroa, né? Não era um laminado, uma faceta bem invasiva, porque ele tem o tratamento endodôntico nesse elemento. Então, para cobrir mais, né? Para mimetizar mais a cor desse dente, né? Então foi feito mais desgaste, né? E os outros dentes estão menos invasivos, o desgaste. E aqui nós vamos agora mostrar para vocês um caso de remoção de ponte fixa em cerâmica monolítica. As cerâmicas monolíticas são cerâmicas mais modernas, né? Estão chegando agora com mais força no mercado, tá? E essa cimentação foi realizada com cimento Fuji. E é um cimento de ionômero modificado por resina. Eu tinha um pouco de dúvida se o laser conseguiria ablacionar e soltar essa ponte fixa, essa cerâmica monolítica, né? Por passar pouca luz por ela, né? Mas nós tivemos sucesso nesse caso também. Nós ablacionamos a linha de cimentação e entregamos pouca energia do laser também para não torrar ali o remanescente. E aqui, com o auxílio de um saca-prótese, foi removido essa ponte fixa.
Esse caso foi realizado em parceria com o professor Vinícius Fardim, que é um professor também do Grupo Dental Search, e ele vai relatar para vocês aqui agora o que foi feito. Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da experiência que eu vivi nessa semana com o meu grande amigo, o professor Wesley, com o seu Light Touch, um laser de última geração, para resolver, sanar algumas limitações, alguns problemas que a gente encontra no consultório. Para quem não me conhece, eu sou professor do Grupo Dental Research, professor da especialização em prótese dentária, de curso de graduação em prótese dentária, de aperfeiçoamento e coordenador do curso de mestrado em prótese dentária da São Leopoldo. Também trabalho no consultório odontológico. E recentemente eu realizei uma reabilitação oral com próteses fixas de zircônia monolítica, a boca toda superior, coroas unitárias e coroas de peças, próteses parciais fixas de 3 elementos, de 4 elementos. Em um desses casos, durante a cimentação com um cimento conhecido da GC, o Fuji Plus, que é um dionômero de vidro modificado por resina excelente, que foi feito para não deixar a peça se descimentar, foi utilizado, só que o assentamento da prótese não foi completo. Infelizmente, nesse dia, o fio dental que fica na região gengival do conector do pôntico, ele foi para dentro do pilar e na hora de cimentar ele ficou por baixo e tivemos que remover da hora de cimentação e cimentar de novo, e a peça não assentou por completo na vestibular. Ficou meio milímetro aquém do término. Iniciamos então algumas sessões para fazer a remoção com saca-prótese convencional, com saca-prótese semipneumático. Usamos alguns fios de aço junto com amarrias para conseguir puxar com anilhas, para conseguir remover a peça sem fraturar na região gengival. E depois de 4 sessões de 1 hora de duração cada dessa aí, a prótese nem se mexia. Então foi feita a opção por utilizar o laser para facilitar a remoção da prótese e reaproveitá-la. E aí tivemos sucesso. O Wesley estava no dia, foi acionado, utilizamos o laser e num período curto de tempo, 20 minutos, tratava-se de uma peça nova, no mercado, então uma zircônia monolítica, cimentado com ionômero modificado por resina, não era um resinoso. Utilizamos o laser, aplicamos o laser na face palatina dos dentes, na face vestibular, e depois com o saca-prótese batemos na peça e ela saiu, descimentou. O resultado foi excelente. Se eu soubesse disso, se tivéssemos conhecimento dessa eficiência, a gente já teria usado na primeira sessão com o paciente, seria muito mais confortável para ele, mas o que eu quero deixar claro é que o laser veio para nos ajudar e muito na odontologia. Então não deixe de utilizá-los, tá? Vocês vão ganhar tempo no consultório e vão passar conforto para os pacientes. Então, o Vinícius conseguiu recimentar essa ponte fixa com segurança, porém, ele fazendo um exame com o aparelho Valo da Ultradent e a ponta Translume, que é essa ponta laranja, para nós identificarmos trincas, ele observou que ela estava trincada. Essa trinca provavelmente foi causada na cerâmica devido ao uso do ultrassom pneumático previamente à remoção a laser. Ele teve 4 consultas, que vocês poderem observar no trajeto desse tratamento, e na 5ª consulta que nós utilizamos o laser. E, como ele mesmo falou, quem conhece a tecnologia já vai na primeira consulta, já deve ir para o laser, porque evita esse transtorno para o paciente, evita de trincar a peça, tá? Porque é um tratamento minimamente invasivo, nós não tocamos na cerâmica, e você praticamente consegue reutilizar essa peça. Aqui ele está demonstrando a ponta translumen e mostrando que a trinca. Ele não removeu novamente essa ponte fixa, ele está preservando essa ponte fixa, mas, com certeza, se por acaso ele tiver que remover, novamente para fazer uma nova peça, vai ser a laser.
E aqui agora nós vamos entrar para 2 casos clínicos mostrando na prática a remoção de laminados cerâmicos a laser. Essa paciente, ela ficou com queixa, ela queixou-se com o dentista da cor dos laminados, da forma dos laminados, e pediu para trocar os laminados após a cimentação. E o colega me acionou, nós fizemos uma parceria, levando o laser até o consultório, e primeiro passo na remoção de laminados sempre é a dessensibilização. A dessensibilização dental é feita com parâmetros subablativos. Nós dessensibilizamos todos os dentes, o laminado está cimentado por vestibular, nós conseguimos atingir o tecido dental por palatina, então aí eu estou fazendo uma dessensibilização dentinária para não haver necessidade de anestesiar a paciente. Aí eu estou vaporizando a água dos túbulos dentinários, diminuindo a pressão de Braxton, aquela pressão hidrostática, né? E deixando a terminação nervosa sem movimentação, o que você paralisa a sensibilidade. Logo após a dessensibilização, nós vamos aí para a remoção de laminados. Aí eu estou com uma tip intermediária, não estou com a tip de 19 milímetros de comprimento, e nem estou com a Magnum, que é a tip menor, mais potente, né, que entrega mais energia. Então aí vocês podem observar como é feita a vaporização desse cimento. Nós começamos sempre pela interface de cimentação, sem tocar no remanescente. Aqui, ó, vocês podem observar que a tip está mais ou menos aí, nós devemos ablacionar mais ou menos de 1 milímetro a 1,5 milímetro de distância. Se eu tiver muito desfocado, muito afastado com a tip do laminado, eu não vou conseguir vaporizar a água do cimento adesivo. E se eu tocar no laminado, eu vou quebrar a ponta da tip. Essa tip não pode tocar em tecido duro, não pode tocar aqui no laminado, senão ela quebra e você perde a tip. Vai ter um prejuízo aí com a tip, tá? Então, nesse momento, você tem que estar preparado tecnicamente para você entregar o melhor resultado para o tratamento a laser. Agora eu vou vaporizar também o cimento adesivo pela linha de cimentação, pela interface adesiva palatina, na incisal, na proximal palatina distal, na proximal palatina mesial, em toda a interface de cimentação, onde nós conseguimos chegar com a luz mais fácil, nós vaporizamos. E por último, nós vaporizamos o centro também, para esse laminado soltar. Quanto mais fino o laminado, mais a luz vai atingir essa água e vaporizar mais fácil o laminado soltar. Em alguns casos, o laminado cerâmico, ele solta, ele descola imediatamente. Já em outros casos, nós precisamos do auxílio de uma Lecron para fazer uma báscula, fazer uma força ali e esse laminado deslocar. Geralmente são laminados mais espessos, são laminados feitos sob preparos mais invasivos, que nós precisamos de fazer essa força ali nessa região para soltar o laminado. Esse caso especificamente, eu não consegui remover o laminado só com uma ablação, com um ciclo de ablação, eu tive que entrar em um segundo ciclo de ablação. Então, eu fiz o segundo ciclo de ablação e tentei novamente com a báscula. Aí, o laminado soltou.
Aqui vocês podem observar que é feito um pouquinho de força e o laminado solta. Esse dente aí é praticamente uma coroa, ele estava muito preparado, né? Aqui vocês podem observar, ó, muito desgaste pela cor, né, do remanescente, um dente provavelmente com tratamento endodôntico, e para mimetizar mais a cor do laminado precisa de mais desgaste, né? Então a gente não consegue soltar sem esse auxílio da báscula ali com a Alecron, tá? Já os outros laminados, os outros laterais e o outro central, eles foram laminados, feitos com preparo minimamente invasivos, com mínimo desgaste, né? Eles soltaram praticamente inteiros, tá? Aqui está um videozinho para vocês verem como que ficou o tecido remanescente branquinho, sem desgaste nenhum, tá? Aqui uma outra foto mais próxima, vocês podem observar também como que o laser é especial em um tratamento minimamente invasivo. Não toca no dente, não agride em nada, nem a gengiva, nem o remanescente dental. E aqui nós temos os laminados que nós acabamos de remover. Em áreas que estavam mais finas, eles quebram, e aí você não consegue reutilizar, né? Dentista que está nesse procedimento deve ficar preparado aí com uma resina brisa acrílica para usar de provisório depois, né? Mas, em alguns casos, a gente já consegue recimentar esses laminados e o paciente usar como provisórios, os próprios laminados. Nesse segundo caso, que nós iniciamos agora, é uma troca de laminados. Esses laminados, a paciente queixou-se de quebrar ali a incisal, da cor estar modificada, tá? E ela pediu ao dentista dela para remover, para trocar esses laminados. Foi cimentado quando ela era uma paciente mais jovem, né? E esses laminados aqui já estavam mais ou menos aí com 10 anos de uso, tá? Em boca. E aqui nós estamos fazendo a ablação em toda a interface de cimentação. Aqui eu estou colocando o exemplo só do elemento 21, mas foi removido de pré a pré, do 15 ao 25, tá? E foi feito, logo após a ablação, a báscula com a Alecron. E o laminado soltou. Laminado fino, preparo minimamente invasivo. E aí nós podemos observar como que ficou exatamente pós a remoção de laminado. Esse branco que vocês estão observando, isso é o cimento de cimentação vaporizado. A água que estava aí no meio do cimento, né, na composição do cimento, foi vaporizada. E ocorreu aquela microexplosão e o laminado solta. Aqui nós observamos os laminados. A paciente, logo após, recebeu um novo tratamento de dessensibilização, porque eu consigo atingir com mais proximidade, né, sem essa barreira do laminado, os túbulos dentinários. Então, eu já faço a dessensibilização previamente e a paciente fica sem sensibilidade, totalmente sem sensibilidade, tá ok? E com isso, nós terminamos essa aula de laminados, de remoção de laminados cerâmicos a laser. Aí está um QR Code com a minha rede social, se vocês tiverem interesse em entrar para o mundo da laser terapia, vai ser um prazer. Agradeço aí todos os parceiros que estão constantemente junto com a gente nos tratamentos, nas aulas, os alunos, os professores, os fabricantes. A todos, muito obrigado. Grande abraço a todos.